Fala rapaziada, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês. Eu sou o professor Silvio Santana e finalmente atendendo a milhares de pedidos, tá eu aqui comentando a alteração bem recente da Lei de Execução Penal que aconteceu no apagar das luzes de 2019, alteração importantíssima daquele dito como pacote anticrimes, veio enrijecer alguns aspectos da Lei de Execução Penal, principalmente no que tange ao regime disciplinar diferenciado e outras providências. Agradeço a todos pela atenção, pelo carinho. Vai aqui no meu canal, se inscreva, um canal novo, comecei agora, dá aquela força, tá certo? É conteúdo de primeira linha sendo disponibilizado semanalmente para você, beleza? Curta, comente, compartilhe. O seu feedback é muito importante para que a gente consiga continuar com esse trabalho, beleza? Então, hoje a gente vai ver a respeito vamos lá? Legislação DPEM, minha capinha. Antes, venha que se você tiver interesse, Facebook através de Prof. Silvio Santana, Professor Silvio Santana. O meu Instagram é profsilvio_santana. E meu e-mail é profsilviosantana@gmail.com. Envie suas dúvidas, seus comentários, seu feedback, que é muito importante para nós, beleza? Então olha só, deixa eu vir comigo aqui antes. O que acontece? Ocorre que no apagar das luzes do ano passado veio digamos, uma alteração importante em diversos pontos do Código de Processo Penal, Direito Penal, legislações extravagantes inclusive a lei de abuso de autoridade ela foi revogada, a antiga que é a 4898/65, né? Então quer dizer, estamos iniciando uma era onde tende a apertar um pouco mais para os vagabundos, para os bandidos, e essa ideia é a seguinte: a gente vai, nessa série de vídeos, a gente tenta comentar a atualização dessas leis para que você em casa atualize seu caderno. Eu tenho plena convicção que essas questões vão começar a ser exploradas em provas aí. Esse é o ideal quando a gente vem com esse projeto aqui, tá beleza? Então olha só, hoje vamos falar da alteração da Lei 13.964, tá? Então a gente vai ver aí que é a Lei 13.964 de 2019, tá? Que alterou bastante alguns aspectos, né, da Lei de Execução Penal. Então ela altera a Lei de Execução Penal. É isso aí que a gente vai ver. Lei de Execução Penal é a Lei 72.10 de 84, a LEP, tá bom? Então a gente vai ver isso daí. Então olha só, a primeira alteração importante foi lá no artigo, a inserção do artigo 9º-A, que fala a respeito do exame criminológico, né? Então, eu tenho que te comentar algo antes disso. Então, o que acontece? O exame criminológico, olha só, para condenados dolosamente, né? Cometa crime doloso que envolve violência, grave ameaça contra a pessoa. Então, dolosamente, tá? E ele cometa crime de duas estirpes. Primeiro, violência, que envolva violência grave contra a pessoa. Vamos só entender isso aqui: violência grave contra a pessoa e os crimes hediondos, né? Que é da Lei 8.069 de 90, crimes hediondos. Pois bem, quando eram esses camaradas aqui, criava-se o que? A obrigatoriedade desse exame, né? A obrigatoriedade. Beleza, é assim que funciona. A obrigatoriedade desse exame aí, né? Que é o exame de DNA, que consiste em traçar um perfil genético do agressor. Então vem comigo aqui. Passei aqui sem querer, né? Então vem comigo aqui. O que acontece? Já era conhecido, já era de conhecimento nosso isso daí, tá? Já era de conhecimento nosso que os condenados por crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa e crimes hediondos. Então, o que acontece? Criava essa obrigatoriedade aí, né? Criava essa obrigatoriedade. Beleza. E esse exame de DNA aí, tá? Então vem cá, vem comigo aqui. O que acontece? Essa obrigatoriedade, a gente depois, obviamente, vê o teor da súmula vinculante número 26, mas perceba, exame de DNA, qual que é a ideia? A Central de Observação Criminológica, lá na Lei de Execução Penal, ela falava assim, ó, vem cá, eu preciso traçar o perfil criminológico
desse camarada. Mas por que eu preciso fazer isso? Ora, eu preciso verificar se esse camarada ele é capaz de suportar as frustrações e ser recolocado em sociedade para convívio normal. Entendeu? É diferente daquela CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação, que é composto por mínimo dois chefes de serviço, psicólogo, psiquiatra, assistente social. Lembra disso? É diferente daquilo ali. Essa central de observação criminológica, ela tem o cunho de quê? Traçar o perfil criminal do camarada. E o ácido desoxirribonucleico, DNA, era o meio genético extraído, né, por técnica indolor para que seja composto um banco de dados genéticos. Aí você imagina para quê? O camarada comete uma infração em determinado lugar, não é? E pode ser, e deixa material genético na cena do crime. Vamos supor aí, para esse nosso exemplo, um cara que pratica um crime contra a dignidade sexual, deixa seu material genético na cena do crime, e isso pode ser objeto de confronto numa possível reanálise aí futuramente. Você entende essa ideia, né? Então, beleza. Nesse cenário, vem comigo aqui. Era condenado dolosamente, tá? Por violência grave e ameaça contra a pessoa, e crimes hediondos era obrigatório fazer o exame de DNA. Beleza. Obviamente, entra o teor aqui da súmula vinculante 6, tá? 26, que fala bem assim, ó. Para efeito de progressão de regime, cumprimento da pena, tá? É a segunda parte aqui, ó. Tal, olha só. Os requisitos objetivos, subjetivos, podendo determinar para tal fim o fundamentado, a realização de exame criminológico, olha aí, ó. Tá certo? Desde que fundamentado, qualquer caso pode ser, não só esses casos aqui que a gente viu, não só esses casos aqui, tá? Desde que fundamentado, qualquer caso, e a reserva de jurisdição diz que é o juiz que define, né? Desde que maneira fundamentada. Obviamente, essa segunda parte aí é importante dessa súmula vinculante 26. Por que é importante eu conversar com você sobre isso? Beleza. Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui, ó. Olha só. As alterações, tá? Já estamos trabalhando com alteração. Primeiro aqui, essa inserção do artigo 9º, parágrafo 1º-A, fala assim, ó, a regulamentação daquele banco de dados, né, deverá constar, olha só, garantias mínimas de proteção aos dados observando as melhores práticas da genética forense. Então aqui já dá um cunho de objetivo, para quê? Para confrontar o resultado do exame. Então é uma coisa que a gente, né, para quê? Que serve para quê? Para confronto de informações, não é? Então perceba que esse dispositivo, tá? Esse dispositivo, ele fala assim, ele regulamenta o quê? Dando ao apenado, a quem vai ter extraído o seu material genético, garantias mínimas de quê? De bom uso, tá? Para que seja destinado só para a prática forense e nada mais. Isso é uma garantia mínima de proteção aos próprios dados genéticos. Beleza? Aí o parágrafo 3º, tá certo? Esse daqui, ó, exclusivo de acesso ao titular dos dados, né? Ao titular dos dados. Então esse acesso aí fala assim, ó. Então, vamos lá, fala bem assim. Deve ser viabilizado ao titular dos dados genéticos acesso a seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos. Olha aí que importante. Bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado. Mas para quê? Maneira que possa ser utilizado para contraditório e a ampla defesa, né? Pode ser contraditado pela defesa. Então isso daqui, obviamente, é a universalização do amplo acesso à defesa, né? Para garantir o quê? Garantir o contraditório e a ampla defesa. São instrumentos e salvaguardas aí do Estado Democrático de Direito. Então perceba que o dono, o titular dos bancos de dados tem acesso a ele. Para quê? Para confrontar as informações por conta própria, através do seu defensor, caso ocorra alguma injusta acusação. Aí o parágrafo 4º fala assim, o condenado pelos crimes previstos no caput, né, que são esses que a gente viu, né, violência de natureza grave contra a pessoa e os hediondos, que não tiver submetido à identificação, que ele se recusar, que não tiver sido submetido à identificação. Por ocasião do ingresso, então ele entrou e não fez, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Então perceba que esse mandamento fala que o camarada, antes
de de iniciar o cumprimento e durante tem que ser submetido. Tá certo? Então isso aqui é um mandamento aqui para que universalize o acesso a esse banco de dados, tá? Para quê? Para que se torne mais efetivo. Beleza? Aí olha só, continuando aí. Aí o parágrafo 8º desse artigo 9º aí fala assim, ó. Olha aí, só inseriu isso aqui, ó. Constitui o quê? Ó, falta grave a recusa do condenado a submeter-se a procedimento de identificação do perfil genético. Então, o que acontece? O rol dos crimes que nós consideramos aí graves, né? Se vamos chamar crimes não, faltas. Lá o rol de faltas graves da Lei de Execução Penal foi inserido esse dispositivo aqui, 8º, que fala que é falta grave, consiste em falta grave aqui, recusar submeter-se a procedimento de identificação do perfil genético. Então, quer dizer, criou-se mais uma falta grave. Por quê? Porque a gente sabe que as faltas são leves, médias e graves, e as graves são regulamentadas pela própria Lei de Execução Penal. E as outras, médias e leves, regulamentadas em legislação local. Aí, beleza, o que rola? Agora, a recusa de fornecer esse material genético é falta grave. Então, isso daí é bem importante, tá certo? Isso é bem bacana, tá certo? Então, vou passar para cá antes de passar para o próximo assunto. Então, o que acontece aqui? Deixa eu pegar uma janelinha para vocês. Então, você lembra lá que tinha aquela central de observação criminológica, né? Beleza. Essa central de observação criminológica, o que acontece? Ela fazia o exame de classificação, ela fazia esse exame aí, né? Antes, tá? Antes de ingresso no sistema prisional, ó. Antes do ingresso, tá? Beleza. E agora, com a lei, né? Com o advento da lei 13.964 de 19, lá no seu artigo 9º, parágrafo 4º, fala que agora, se o camarada não fez antes, ele pode fazer imediatamente. Ele pode fazer agora. Vai ficar bem claro isso. Que faça, que classifique. Beleza? Lembrando que a recusa aí também a recusa, né? Se o camarada se recusar aqui a não prestar, fornecer esse material, consiste em falta grave, né? E esse rol aqui, ó, ele é taxativo, né? Esse rol aí do artigo 50. E agora entra mais esse tipo aí, tá? Classificando como falta grave a recusa, beleza? Agora, essa foi a primeira alteração aí, importante. A segunda alteração, essa talvez a mais, digamos, importante para a sua prova, refere-se ao RDD, né? Ao regime disciplinar diferenciado, tá bom? Então, beleza. O que é o RDD? RDD é uma sanção penal. Então, deixa eu tentar esquematizar para vocês aqui. Deixa eu pegar uma telinha aqui, bem esse finalzinho aqui. Só para você entender. Ó, se o cara tiver a prática de fato, olha aí, a simples prática de fato, tá? Definido como crime doloso. A simples prática do fato. E esse crime doloso, ele subverta a ordem, então subversão da ordem, tá? Subversão da ordem e também da disciplina interna. Subverteu a ordem e disciplina interna do estabelecimento prisional, isso aí gera a chamada falta grave. Gera falta grave e sujeita-se o cometedor desse mal ao regime disciplinar diferenciado. Só para a galera não ficar voando aí, tá? E como é que a gente vai tratar dessa temática? Vamos comparar como é que era antes e como é que está agora na lei. Ó, aqui antes e aqui após o advento da 13.964. Então vamos lá. Antes, no máximo a gente lembra que era 360 dias, no máximo de 1/6 da pena. Hoje, meu filho, olha aí, ó, a duração máxima é 2 anos, né? Aumentou. Cela individual permanece, tá? Permanece, cela individual. E a visita antes era semanal, com 2 pessoas excluídas as crianças, com 2 horas de duração. Lembrando que antes vigorava isso, a galera deve estar fresquinha na mente, quando o legislador colocava esse termo aqui, excluídos as crianças, quer dizer que era quantas crianças? Quantas crianças? Todas que o cara tivesse. Infinitas crianças. Aí a gente lembra aquele princípio chamado princípio da dignidade do menor. Da dignidade do menor. E o que é esse princípio? O princípio da dignidade do menor
é o menor que tem o seu pai ou sua mãe preso aí, né? Tem direito a ter acesso. Tá certo? Aí agora, mudou, olha aí. Agora as visitas são o quê? Presta atenção, quinzenais, 2 pessoas por vez. A serem realizadas, ó, em instalações equipadas, olha isso, para quê? Para impedir o contato físico, meu amigo. Tende a não ter mais contato físico às visitas. E muito menos passagem de objetos, tá? Para resguardar a segurança prisional, tá? Essa passagem por pessoa da família ou terceiro, beleza? Autorizado juridicamente, judicialmente, com duração de 2 horas. Perceba isso daí, tá? Essa visita aí, autorizada judicialmente, de 2 pessoas a cada 15 dias, tá certo? Isso pro RDD, tá? Antes aqui, quando falava em saída de cela por 2 horas diárias, todo dia o cara tinha direito, né? Olha como é que eles regulamentam hoje, olha como é que vai funcionar. Direito de preso continua sendo 2 horas? Continua, 2 horas diárias de banho de sol, tá? Mas olha só, em grupos de até 4 presos, beleza? Olha isso, evitar aglomeração, cadeias de comando dentro dentro do cárcere. E isso, ó, desde que não haja o quê? Contato com presos do mesmo grupo criminoso. Ou seja, separa-se os cabeças da organização, que é uma tendência, criminosos da mesma facção, tá certo? E o banho de sol pode ser com até 4 pessoas, no limite, tá certo? Desde que evite esse contato. Então isso são as alterações quando fala das características do RDD. Aí as novidades, claro. E o que acrescenta? As novidades trazidas pela lei. Fala assim, ó, as entrevistas sempre monitoradas, tá? Mas vamos lá, ó, exceto aquelas que viram o princípio do defensor, né? Exceto aquelas com seu defensor. Essa não, tá? Então qualquer entrevista, ou seja, qualquer entrevista monitorada, exceto com advogado, em instalações equiparadas para impedir o contato físico e passagem de objetos. Claro, salvo expressa autorização em contrário. Tá certo? Essa é a novidade. E também a fiscalização do conteúdo da correspondência em ambiente prisional. Isso é importante comentar. Tá? Como é que funcionava? Vem aqui. Como é que funcionava? O artigo 52, parágrafo 6, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Só um minutinho aqui. Ixi, acho que eu fiz foi pular aqui. Não, tá. Última forma aqui, vem aqui. Aqui tem o primeiro asterisco e aqui tem o segundo, né? Então são duas observações aqui que a gente vai fazer, tá? Mas daqui a pouco, peraí. Então vamos lá. Participação em audiências judiciais. Olha a ideia, ó. Preferencialmente por videoconferência. É a novidade de se evitar o quê? Se evitar o deslocamento do apenado até o fórum, né? Garantindo o quê? Participação do defensor no mesmo ambiente que o preso. Então as videoconferências aí são... As cadeias têm que se adequar em breve para essa realidade aí, tá bom? Então aí vamos lá. Observação número 1 é que fala isso aqui, ó. As visitas de duração de 2 horas. Então qual que é a minha observação? Aqui, ó, primeiro. O artigo 52, parágrafo 6 falava assim, ó. A visita que trata desse inciso 3 do caput desse artigo será gravada. Olha isso. Olha só. Será gravada. Então a visita lá, ó, será exceto com o defensor, tá? Em sistema de áudio ou de áudio e vídeo. Gravada. Desde que tenha autorização judicial fiscalizada pelo agente penitenciário, pelo policial penal. Então, olha só. O que acontece? Aqui a reserva de jurisdição não foi invadida. Nós temos aí, ó, reserva de jurisdição. Isso não mudou. O juiz ainda continua tendo que autorizar. Tá certo? Mas essas entrevistas aqui, tá? Elas podem ser gravadas. Mas quais? Essa daqui, ó, que eu falei, ó. Tá? Exceto a com defensor. O defensor não pode. Beleza? Gravar. Beleza? Aí, a outra observação que eu fiz é aqui, ó, a respeito sobre a fiscalização do conteúdo da correspondência. Então, correspondência em ambiente prisional sempre significou o quê? Significou cautela, né? A correspondência em ambiente prisional sempre significa que o apenado pode enviar informações importantes, número de agentes, armamento utilizado, hora da troca dos turnos e outras informações também que possam contribuir do lado de fora, extramuros, para a continuidade delitiva criminosa. Então existe N fatores que se deve observar a correspondência. Só que a nossa Carta Maior, a nossa Constituição Federal, ela prevê princípios da inviolabilidade da correspondência que garante o sigilo à correspondência. Porém, eu vou advertir que
todos, com exceção de uma ou duas exceções, direitos são absolutos. São relativos, tá certo? Não são absolutos, beleza? E essa relatividade de direitos também diz que eles podem ser o quê? Limitados. E esse de correspondência pode ser limitado. Antes nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o HC, né, julgados do STF, o HC 70.814 de 15, que falava que a administração penitenciária, olha, fundamento em razões de segurança, disciplina prisional ou preservação da ordem jurídica, pode sempre, excepcionalmente à medida, e desde que respeitadas as normas escritas no 41, que é de restrição da LEP, proceder à interceptação de correspondência remetida pelos sentenciados. Tá? Eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a proteção constitucional não pode ser fachada para permitir que o cara continue praticando seus ilícitos. Tá entendendo? Não pode ser salvaguarda para isso, tá bom? Então tinha esse entendimento e hoje o que acontece? Hoje existe essa previsão, tá? De que a previsão de fiscalização da correspondência expressa na lei de execução penal já prevê expressamente que o agente, que o policial penal, fique de olho na cartinha do ladrão, entendeu? Beleza, tranquilo, tá? Então já tinha jurisprudência, agora tem lei mesmo que fala sobre isso. Aí vamos lá, continuando sobre o RDD. Quais são as causas especiais desse RDD, né? São as causas especiais. Então será também aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal e da sociedade. A simples presença dele, isso já tinha também, né? A simples presença desse preso já enseja RDD. E também sobre os quais recaiam, olha só, a simples, mas fundamentada, suspeita de envolvimento com participação a qualquer título e organização criminosa, associação criminosa e a novidade, milícia privada, independente da prática da falta grave. Mas eu não fiz nada. Não fez nada? Você não fez nada? Mas você integra, olha só, você integra o quê? Organização criminosa, isso é um perigo para a sociedade, tá certo? Milícia privada, olha essa novidade aqui, milícia privada, chama a atenção de vocês. Independente se cometeu ou não a falta a falta grave, quem seja o RDD, independente disso. São essas causas que a gente chama de causas especiais, beleza? Seguindo. Então, olha só, obrigatoriedade de cumprimento de RDD em estabelecimento penal federal. Isso aqui também é novidade para a gente, Cria-se uma obrigatoriedade de se cumprir em estabelecimento penal federal. Lá no parágrafo 3º do artigo 52 fala assim, existindo indícios de que o preso exerça liderança, os cabeças, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Indícios que ele seja o cabeça. Ou que tenha atuação criminosa, olha só, em 2 ou mais estados. O cara é criminoso interestadual. Olha aí. O RDD diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento penal federal. Olha que questão quente para você. Então, aqui é o seguinte, vamos desmiuçar isso aqui. O camarada, basta que tenha indícios. Que ele faça o quê? Exerça a liderança de uma ORCRIM, ou inclusive associação criminosa, a novidade está aqui de novo, milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em mais de 2 estados da federação. Ou cara criminoso interestadual, ou líder de OCRIM, ou associação criminosa, ou milícia privada, cria-se a obrigatoriedade da onde? Cadeia federal nele. Administração Penitenciária Federal, DEPEN. Aí o artigo 52, só que o parágrafo 5º fala assim, no parágrafo 3º desse artigo, o RDD deverá, vamos pegar aqui uma marca-texto, deverá contar com alta segurança interna e externa. Aqui eu chamo isso daqui de RDD de alta segurança, tá certo? Então são causas especiais, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato com preso e membros de sua organização criminosa. Fica óbvio disso aqui, né? Porque o cara é o cabeça de uma organização criminosa,
Tá? Aí lembrando que tem essa associação criminosa e a milícia privada. Ou mesmo grupos rivais. Isola-se o prisioneiro nesse caso. Então essa novidade aí dessa obrigatoriedade de cumprir em presídio federal. Aí vamos lá, comunicação telefônica, olha essa novidade. Comunicação telefônica regulamentada na LEP. É isso mesmo, olha só. Se liga, após os primeiros 6 meses de RDD, o preso que não receber visita, que trata o inciso terceiro, são as visitas que a gente já conversou, 2 pessoas a cada 15 dias, né? No caput desse artigo, poderá, olha só, após prévio agendamento, ter o chamado contato telefônico, maluco, que será gravado com uma pessoa da família, 2 vezes por mês, por 10 minutos. Olha isso, é a comunicação telefônica regulamentada na Lei de Execução Penal. E isso também é uma novidade aqui para nós, estudiosos dessa lei, estudiosos da execução penal. Entendeu essa ideia? É para todo preso? Não, gente. Estamos falando daqueles presos que estão em RDD, sem visita há mais de 6 meses. Tá? Sem visita aí há mais de 6 meses. Beleza? Nos primeiros 6 meses do RDD. Tá certo? Então fica lá, aí o cara tem direito ao telefonemazinho lá. Liga lá para a família, né? Pode ligar lá para a família, ou qualquer outra pessoa. Ligar lá pro Yudi e pedir um PlayStation, sei lá, o que ele quiser é isso, desde que essa conversa dure 10 minutos aí. Beleza? Novidade também. Agora, a terceira novidade também, para esse vídeo não ficar muito grande, é a progressão de regime. Aqui também, meu amigo, tenho plena convicção, que aqui é a progressão de regime, plena convicção, que vai ser assunto quente nas próximas provas. Tá? Vem comigo aqui na minha lata. Então, progressão de regime. O que é a progressão de regime? Bom, a progressão de regime é uma medida descarcerizadora. Ora, o apenado, cumprindo requisitos, ele é colocado em um sistema de regime menos rigoroso. Em outras palavras, o Estado confia mais. Tá, vagabundo, vou confiar mais em você. Você está sendo bonzinho. Vou deixar você com menos rigor penitenciário até a sua saída do ambiente prisional. E no Brasil funciona seu sistema do regime mais rigoroso para o regime menos rigoroso. É assim que todos nós somos acostumados. Regime aberto, semiaberto, fechado, tá certo? Claro que quem coloca em cada regime é o juiz, reserva de jurisdição. Enfim, o que isso muda? Na minha humilde opinião, isso vai ser assunto explorado demais nas provas, porque isso aqui mudou muito. Vamos lá, vem pra cá, filhão. Vamos pra cá, vamos tentar colocar aqui. Vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Progressão de regime, né? Lá do artigo 112. Bom, vejamos. Primeiro vamos separar aqueles crimes sem violência ou grave ameaça daqueles crimes com violência ou grave ameaça. É importante essa separação. E depois a gente separa primário de reincidente. Bom, primeiro, se o crime não envolve violência ou grave ameaça, se ele for primário, ele vai progredir de regime após 16% de cumprimento da pena. Então ele está no regime fechado, por exemplo, né? Quando ele cumpre 16% da pena, ele vai para o regime semiaberto. Ele vai para o regime semiaberto. É assim que funciona. Mas se ele for reincidente, perceba, isso aqui já aumenta para 20%. Era 16%, aumentou para 20%. Isso se ele for crime sem violência ou grave ameaça. Beleza? Agora, se o crime for com violência ou grave ameaça, a coisa muda. Se primário, esse quanto de cumprimento da pena vai para 1/4 ou melhor 25%. E se ele for reincidente, vai para 30%, isso se envolver violência ou grave ameaça. Então essa é a primeira separação. Vamos lá, sem violência ou grave ameaça, começa com 16 se primário, 20 se reincidente. Se for começa com 25% de cumprimento de pena para progredir de regime e 30% se for reincidente. Então essa é a primeira separação, tranquilo, né? Só você pensar em crimes que envolvam violência ou grave ameaça contra a pessoa e que não envolva. Beleza. Olha só, crime hediondo. Crime hediondo separa-se também, aquela separação que a gente já conhece, que era 2/5, 3/5, virou isso aqui, ó, primário e reincidente. Se ele for primário, 40% da pena. Isso para qualquer crime hediondo, que é aquele crime da Lei 8.069 de 90. Não é aquele crime hediondo, aquela lei lá, critério legal que o Brasil utiliza, aqueles crimezinhos lá. Beleza? E se ele for reincidente,
60% da pena aí. Ele tem que cumprir. Reincidente em crime hediondo, tá? Reincidente em crime hediondo tem que aí cumprir 60% da pena. E essa aqui é a novidade, ó, que é a classificação que mais nos chama a atenção. E isso na prova, meu amigo, vai virar um salseiro doido na casa de Noca. Olha aí. Nós temos aí 50% e nós temos aí 70%, tá? 50% se ele for primário em hediondo, desde que o crime envolva resultado morte, latrocínio, por exemplo. Homicídio qualificado, por exemplo, que eles são hediondos. Percebeu? E ó a novidade, vedado o livramento condicional. Então perceba, 50% da pena ele tem que cumprir se for primário em crime hediondo com resultado morte. E se o resultado não for morte, você lembra os 40%? Tá vendo a diferença? Cuidado com isso na prova. Beleza. E outra, olha aí, olha como é que visa punir as organizações criminosas. Se ele for apenas o comandante da organização criminosa. Se ele exercer apenas o comando de ORCRIM. Tá? Beleza? Desde que seja essa organização criminosa para cometer crimes hediondos. Então, que se ele for o comandante, ele já vai ter que cumprir assim, ó. Mesmo primário, mesmo reincidente, ele vai ter que cumprir metade da pena. Tá certo? Entendeu essa novidade? E também crime que constitui a milícia privada. Se o cara for miliciano lá, ocorre o quê? Essa milícia privada, ele tem que cumprir o quê? 50% da pena. Então foi um enrijecimento contra organizações criminosas, associações criminosas e milícias privadas. E aqui vai para 70%, ó, se ele for reincidente em crime hediondo que tenha o resultado morte. Também veda o livramento condicional para ambos os casos aí, se o crime for hediondo com resultado morte. Olha bem esse quadro, ó, olha só. 50% se primário em crime hediondo com resultado morte. Se for reincidente, aí vai para 70%. Em ambos os casos, temos o livramento condicional vedado. E se for comando de organização criminosa, para fim de crime hediondo? Aí isso por si só, mesmo primário ou reincidente, 50%. Ou crime de constituição de milícia privada, também o quanto é de 50% de progressão de pena. Olha essas novidades aí para você, espero, né, que você caia para dentro disso aí, Olha só, aí obviamente tem que cumprir os requisitos objetivos, que são esses aqui, ó. Esses aqui, ó, requisitos temporais, que a gente chama de requisitos objetivos, isso tem que ser cumprido. E os requisitos subjetivos? Bom, olha só, requisitos subjetivos para progressão de regime. Nós temos lá a novidade no artigo 112, parágrafo 1º, que fala assim: em todos aqueles casos que a gente viu, tá? Desde o 16% até o 70%, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar o quê? O quê? Boa conduta carcerária. Então isso daqui, ó, é a boa conduta carcerária. E quem comprova? O diretor do estabelecimento. Beleza? Respeitadas as normas que vedam a progressão, por exemplo, esta aqui. Tá bom? Beleza. Então, comportamento objetivo, que a gente viu, esses carinhas aqui, ó, começa em 16%, né? E vai até 70%, que a gente falou bem aqui, tá? Então isso é novidade para você. E também os subjetivos, que é o comportamento carcerário. O cara é bonzinho na cadeia, cumpre direitinho suas obrigações. É isso aí, é assim que funciona, tá certo? E esses são os requisitos objetivos e subjetivos. Objetivos e subjetivos. Aí vamos lá, continuando aí essas novidades. Audiência para decretação de progressão de regime. Decretação de progressão de regime está no parágrafo 2º. Fala assim: a decisão do juiz, deixa eu pegar uma marca-texto aqui, que determinar a progressão do regime será motivada e precedida por manifestação do MP e do defensor. Procedimento que também será adotado para concessão de livramento condicional, indulto, comutação das penas, respeitados os prazos previstos e as normas vigentes. Então é aquela audiência especial para determinar a progressão do regime, tá? Beleza? Então a oitiva aqui do MP, obrigatória, e também do defensor, tá bom? Beleza, importante também. Aí aqui tem uma novidade também que eu achei bem curioso, tá? Quero comentar sobre. É o tráfico privilegiado versus crimes hediondos. Então olha só. Não se considera hediondo ou equiparado, para fins desse crime, o tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343. Olha isso. Não se considera hediondo ou equiparado o tráfico privilegiado. O que é o tráfico privilegiado? Olha só. Essa redução aqui
de 1/6 a 2/3, desde que primário. Olha aí, ó, galera, bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Olha que o foco são as organizações criminosas. Então, se o cara comete isso aí que a gente chama de tráfico privilegiado, que é justamente isso aqui, ó, o cara, né, primário, bons antecedentes, não se integre, não se dedica ao crime organizado, essa lei não se aplica a ele como se fosse hediondo ou equiparado, olha isso. Ou seja, então a progressão de regime dele é diferenciada, não é, entendeu? Vai lá para a regra comum. Então isso aqui é uma informação importante. Para quê? Para não deixar o cara preso, o camarada preso sendo um criminoso, digamos, privilegiado, assim. Às vezes é aquele cara aquela mula que tá levando droga a primeira vez, né? Aquela esposa de traficante que tá levando a primeira vez, é para esse público. Então você entendeu essa ideia? Não se considera o quê? Crime hediondo equiparado o tráfico de drogas, do parágrafo 4º aqui, que é o chamado tráfico privilegiado. Tá certo? Então, muito importante isso aí para você. A interrupção do prazo para obtenção de regime. Olha só como é que fala isso aqui. Então, olha só. O artigo 112, parágrafo 6º também importante, fala assim, ó, o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade. Olha aí, só interrompe o prazo para obtenção da progressão do regime, zero prazo. Caso que o reinicio da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Aí você leu e falou, eita de acho. Então presta atenção. O que acontece? Se o apenado comete a falta grave, isso por si só interrompe aquele prazo temporal, que é o requisito objetivo. Por exemplo, o cara cometeu crime comum, não tem que ser 16%, né? Não tem que... Se ele cometeu crime sem violência ou grave ameaça, não tem que ser 16% para ele sair do regime e passar para outro? Pois é, zera e recomeça o prazo. É isso que está falando. E antes, tanto o STF quanto o STJ era pacífico nesse sentido. Olha só, HC 114.967 fala o seguinte, que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime. Então, quem entendia isso? Entendia o STF, ainda reiniciando-se a partir do cometimento da infração disciplinar grave. E o informativo no 494, que falta grave, interrompe o prazo para progressão de regime. Então, tanto os dois tribunais superiores, STF e STJ, tinham esse entendimento que hoje está previsto na própria lei, no artigo 112, parágrafo 6º. Novidade aí também, né? Então acaba que isso aqui fica o quê? Superado, né? Esse entendimento fica superado. Beleza? E por último aí a ausência de vigilância na saída temporária. Olha aí. Né? Lembrando que a saída temporária, né, é uma medida que visa a confiabilidade no apenado, que ele possa sair um prazo certo, né? São aí no máximo 7 dias, durante mais 4 renovações por ano, lembra disso? Pois é, isso aí acrescentou o quê? Acrescentou que a ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica, tá? Quando assim determinar o juiz reserva de jurisdição. Então, o cara, a ausência de vigilância não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica, tá certo? Então o camarada vai sair, nada impede que ele use uma tornozeleira lá no seu pezinho para ir visitar a mamãe. Tá lá, né? Aí o cara vai lá, visita a família, né? Ou seja, essa vigilância direta é aquele escolta. Então a ausência dela não impede a utilização de monitoração eletrônica. Aqui no pezito do vagabundito. Beleza, moçada? Então é isso. Então vem comigo aqui. Galera, eu quis passar aí de maneira objetiva, na lata, na medida, essas alterações da lei de execução penal, que são importantíssimas, meu amigo, para você que está estudando para as diversas carreiras, principalmente as carreiras policiais. Todos os pontos de alteração estão aí nessa aula, eu disponibilizo agora para vocês. Então se você gostou, eu fico feliz. Espero que eu tenha sido claro, objetivo nas observações, sucinto, tenha te ajudado de alguma maneira. Vá no meu canal, curte, comenta, compartilhe, fala com seu amigo. Ajude esse canal a crescer. Conteúdo de primeira linha, foco nas carreiras policiais. Eu sou o professor Silvio Santana e o prazer miserável estar aqui com você esses quase 40 minutos. Fiquem todos bem e até a próxima.